Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, a nossa comunidade, Igreja Batista Recomeçar. Que bom que você está aqui, que juntos estamos louvando, exaltando o nome do Senhor. Você que está em casa, que bom que você acessou o nosso canal para também receber ou participar desse culto e receber as bênçãos sobre a graça do Senhor. Que Deus lhes abençoe. Já tem uns 4 domingos que pastor Vinícius, pastor Jardel tem trazido mensagens que, na minha opinião, na minha avaliação, são mensagens extraordinárias. E aí os dois me colocaram numa situação, eu não vou dizer complicada, mas com uma grande responsabilidade de seguir a mesma linha. Mesmo eles não sendo especialistas, eles trouxeram mensagens aqui, na minha opinião, relevantes. O pastor Jardel trouxe uma mensagem sobre ansiedade, fantástica. E mesmo não sendo especialista, eu quero trazer hoje, ou contribuir com a nossa comunidade, de um tema que todos nós vivemos no dia a dia, que é falando de um aspecto de finanças pessoais, que está dentro de algo que nós não costumamos falar mais hoje, dentro de milagre. O milagre é algo que quase não está se falando. Estamos com a nossa mente muito mais racional, usando mais o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Direito trabalha com as emoções, esquerdo trabalha mais com o lado racional, a lógica, a matemática, a planilha. E aí milagre é algo da fé, já está esquecido. Então quero lhes recordar, trazer à memória alguns aspectos sobre milagre. Ainda acontece milagre hoje? Deus ainda faz milagre hoje? Isso é algo real para você? Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Por favor, vamos ficar em pé um pouquinho, já que vocês vão ficar sentados mais um tempo. 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Diz assim o texto: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha, até que, separando as que você for enchendo. Depois disso, foi embora, fechou a porta em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Então foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, vende o azeite e paga as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrou.
Senhor Jesus, grato estamos, muito obrigado pela Tua palavra, porque nós cremos que milagre ainda existe, é uma realidade em nosso meio. Não importa qual seja a área da nossa vida, o Senhor está e continuará sempre conosco. Nos ajuda a continuar crendo, pela fé, que o Senhor sempre vai fazer milagre em nossas vidas. Nós rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Assentados. Obrigado. No início do livro de Reis, fala sobre a história do profeta Elias. Ele foi usado muito por Deus para falar aos reis, para fazer milagres. Eliseu era um discípulo de Elias. Um dos discípulos de Eliseu morre e deixa a sua família em condição financeira difícil. Diz aqui o texto bíblico. E ele respondeu à sua esposa que não tinha nada. O seu servo faleceu e agora a esposa busca o homem de Deus e diz a ele: olha, o meu marido, teu discípulo, teu servo, cria em Deus, e ele morreu e nós estamos em situação difíceis. O que essa senhora fez? Ela estava em situação difíceis, com seu marido, com seus filhos, situação financeira complicada. Mas ela tomou uma atitude importante, relevante, que todos nós devamos seguir esse caminho, esse princípio que essa senhora tomou. O que ela fez? Ela poderia ficar em casa agora com uma viúva, reclamando da sorte, dizendo: olha, meu marido morreu, ele servia a Deus, ele era discípulo do profeta Eliseu, e agora ele morre e eu estou numa situação difícil, reclamando de tudo, da vida. Mas ela conviveu com seu marido e ela viu os milagres que Deus fez. Deus usou tanto Eliseu como usara no passado Elias. E ela foi aonde buscar? Que tipo de ajuda ela foi buscar? Jairo, que ajuda ela foi buscar? O profeta. Mas que ajuda ela foi buscar? Espiritual. O profeta representava ali a orientação espiritual que Deus queria. E como é que nós hoje estamos vivendo diante das nossas dificuldades? Aliás, procuramos fazer uma separação, que eu chamo de uma dicotomia, entre o sagrado e o profano, entre o espiritual e o profissional. Creio que é um ledo engano da minha e da vossa parte, quando nós fazemos essa separação, porque nós fazemos parte de um todo, e um todo é Deus na nossa vida, da espiritualidade. Nós não podemos dizer que essa minha atitude é espiritual e essa outra atitude é material. Nós somos servos, filhos de Deus, discípulos do Senhor, não tem como separar. E essa senhora entendia muito bem isso. Seu marido, apesar de não gerenciar bem as suas finanças, deixou isso muito claro para ela. E ela foi lá, aos pés do profeta Eliseu, pedindo uma orientação, o que fazer. Quando eu e você enfrentarmos momentos difíceis, vamos seguir essa orientação dessa esposa desse profeta, desse discípulo do profeta? Buscar orientação espiritual, fazer as nossas orações, lermos a Bíblia, buscar o nosso pastor, buscar alguém da nossa comunidade que tem essa intimidade com Deus. Nós acreditamos nisso. E por que a gente às vezes toma uma decisão de uma forma apressadamente, aleatoriamente? Recentemente eu acompanhava alguém e a pessoa me disse: antes de vir aqui, nós somos em outros caminhos distantes. Essa pessoa sabe que eu sou cristão, e eu jamais atendo alguém sem dizer que sou cristão.
devamos buscar primeiro lugar, não importa, é na economia, é na área da saúde, não importa o que eu ou você venhamos a enfrentar, vamos buscar ajuda espiritual, vamos buscar a Deus em primeiro lugar, vamos colocar sempre Deus como prioridade em minha e em sua vida, para que Ele possa nos orientar. Essa senhora poderia estar reclamando. Imagina um dos discípulos daqui do pastor Vinícius, que está sempre ao lado dele, e agora passa um momento difícil, e a mulher vai ficar reclamando. Não, vamos buscar o pastor para conversar, para orientar, para que ele possa buscar, nos trazer a melhor orientação na palavra, em orações, andarmos com pessoas que têm o hábito, o costume de estar orando, buscando em Deus. Mas quando eu e você estamos buscando outros caminhos, outras direções, que não é o caminho de Deus, poderemos tomar atitudes erradas, poderemos tomar caminhos errados. Josafá, o rei Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 12, vinha vários reinos contra o reino de Josafá. Os moabitas vinham para destruir o reino de Josafá. O que ele fez? Reuniu o povo e clamou ao Senhor, despertou, desafiou o povo a buscar o jejum. Se um rei, se a mulher de um dos discípulos do profeta buscar a Deus, por que eu ou você, diante das maiores dificuldades, não vamos buscar a Deus? Josafá buscou, e aí Josafá fez uma coisa importante. Lá no versículo 12, ele vai dizer que em nós não sabemos o que fazer, como enfrentar, o que dizer, não temos forças para enfrentar esse exército, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos aonde? Em Ti. Irmãos, eu também sou um ser humano, também passo por dificuldades, mas diante das lutas, das adversidades, vamos clamar ao Senhor. Milagres poderão acontecer. Esse texto que estou falando de 2 Crônicas 20, qual foi o milagre que aconteceu? O exército que vinha contra o exército de Josafá foram todos desbaratados, destruídos. Os inimigos passaram a lutar uns com os outros, porque eles disseram que não tinham forças, mas estavam os seus olhos postos no Senhor. Vamos manter a nossa fé, que o milagre vai acontecer. Ainda acontece milagre hoje, não é ontem, é hoje. Não é só na época de Josafá, na época de Eliseu, na época de Elias, mas hoje Deus ainda opera milagres. O próprio Senhor Jesus disse a seus discípulos: fique aqui e eu vou ali fazer o quê? Orar. Em Marcos 1:35, Lucas 5:16, Jesus se retira para orar. Temos a tendência de fazer essa distância. É coisa do meu trabalho, é coisa do meu trabalho, então eu não vou orar. Isso não se coaduna com oração, isso não se coaduna com a espiritualidade. Sim, porque eu sou todo espiritual. Não tem essa separação. Quando nós fazemos essa separação, nós estamos nos distanciando de Deus e da solução. Vamos fazer que nem Jesus. Ele buscou, mesmo sendo Jesus, buscou a Deus em oração. Ele retirou-se para orar, buscou oração. Vamos estar orando. Deus ainda faz milagre hoje. Deus ainda pode operar milagre na sua e na minha vida. E tem algo importante, que às vezes algumas atitudes nossas, nós estamos tendo momentos difíceis, ou tendo atitudes que nos afastam de Deus. Não sei quantos trabalham aqui com licitação, contrato, às vezes não tem colocado os princípios da palavra, os princípios, os valores que você crê no seu trabalho. Vamos colocar, sendo honestidade.
mas às vezes em contrato, licitações, às vezes na prova lá na universidade, às vezes lá na escola, tem alunos que não estão colocando os princípios e valores. E aí, vivendo de uma forma dicotômica, do profissional e o cristão só na igreja, por isso que Deus não está mais operando milagre na minha ou na sua vida. Vamos em todo, integral, colocar sempre diante de Deus aquilo que eu ou você venhamos a enfrentar. Há alguém que fala assim, que há pessoas que dizem que é o novo rico, o cara que compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar o que não é. Mas alguém trouxe uma orientação. Se alguém vive assim, a pessoa disse: confesse, se arrependa, se for necessário, peça perdão, mostre que de fato você errou, muda, e os resultados virão. Deus vai fazer milagre. Se eu e você mudarmos, nos arrependermos, nos reconciliarmos com o Senhor ou com pessoas arrependidos, nossa vida será diferente. Nós vamos viver milagres no dia a dia. Estamos vivendo distante de Deus, às vezes não estamos usufruindo desses milagres porque estamos distantes dele. Mas o texto prossegue e o texto nos diz que a senhora buscou Eliseu e ele deu toda a orientação. Todos nós, todos possuímos algo de valor. O que ele disse a ela? Disse: olha, o que você tem em casa? Ela disse o quê? Vasilhas com um pouquinho de azeite. Às vezes, diante de alguma adversidade, alguma luta, de algum problema, a gente acha assim: eu não tenho capacidade, não tenho habilidade para resolver isso. Isso só para alguém mais importante que pode resolver isso. Não, use a sua cognição, a sua inteligência. Deus lhe deu inteligência. Você tem capacidade, você tem energias para resolver ou falar com alguém, se movimentar. Acredite que você tem capacidade. Essa senhora, ela foi lá falar com o profeta. E aí ele disse: olha, o que você tem um azeite. Às vezes tem alguém que está passando um momento difícil, financeiro. É um professor de inglês, é um professor de espanhol, é alguém que sabe música, é alguém que pode fazer qualquer outro tipo de trabalho e está tão com a sua mente presa à sua dor, ao seu problema, que ele não olha para si, das suas capacidades e habilidades. Tem algo que você talvez não tenha formação, mas você possa se treinar e se capacitar para fazer. O que o profeta disse a ela? O que você tem em casa? O que você tem? Quais as suas habilidades? Quais são os seus conhecimentos? Deus pode usar todos esses seus conhecimentos para que você possa ter uma vida melhor, uma vida diferente. E Deus vai usar isso para fazer um milagre na sua vida. Mas há pessoas que ficam acomodadas. Tem capacidade, tem algo que pode ser útil e não utiliza. Porque está tão para baixo, está tão negativo, a autoestima tão baixa, que ele não olha para si, para ver em si as suas habilidades e competências para desenvolver. E o profeta disse à mulher: olha, o que você tem? Ela disse: eu tenho azeite. Todos nós possuímos algo de valor. Valorize-se. Não há uma tendência às vezes de esquecermos as nossas habilidades, ou esquecermos aquilo que nós temos de conhecimento ou de amizade com alguém, falar com alguém que poderá nos ajudar ou nos orientar. Deus já faz ou já fez milagre na minha e na sua vida. Olhe para a sua própria vida. O que ele fez lá atrás? Ele pode continuar fazendo, desde que a gente possa estar buscando. 2 Coríntios
4, de 8 e 9, diz aqui o texto: abatido, mas não destruído. Há pessoas que passam um momento difícil, eles pensam que ele só foi abatido, mas não está destruído. Olha, a diferença de alguém que está só abatido é o quão rápido ele quer levantar. Vamos olhar para nós. O texto de Coríntios diz: olha, abatido, mas não destruídos. Você não está destruído, é só um momento financeiro ou outro momento que você esteja passando. Olhe para cima, olhe para Deus, e Deus vai continuar lhe abençoando e fazendo milagre na sua vida. O apóstolo Paulo fazia o quê? Hein, Jairo? O apóstolo Paulo fazia o quê? Como profissão? Tendas. O que você sabe fazer? O que alguém próximo de você que diz que está com problema financeiro, que ele sabe fazer, o que você poderia orientar? É hora que nós usarmos as nossas habilidades. Deus possa fazer milagre. Em Marcos 6:3, o próprio Jesus era carpinteiro. Qual é o que você tem guardado que Deus pode usar para fazer milagres? Precisamos desenvolver amizades saudáveis. O que aconteceu com essa senhora? O que é que o profeta disse para ela? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o quê? Vasilhas cheias. E ele disse: pegue só uma. Ele disse: pegue muitas vasilhas. Agora, se essa pessoa fosse alguém que não tivesse uma boa relação com os seus vizinhos, não desse bom dia para os seus vizinhos, não desse boa noite para os seus vizinhos, como é que ela ia pegar vasilhas vazias e muitas? Precisamos então, eu aprendo que eu e você precisamos desenvolver boas amizades, que eu chamo de amizades saudáveis. E aí, por desenvolver amizades saudáveis, ela pôde pegar vasilhas em grande quantidade, e o milagre pôde ser operado a partir das vasilhas vazias. Mas aí, eu estava lá uma vez lá em Cascavel, e aí nós íamos descendo o elevador, eu e um amigo nosso, e aí a pessoa que entrou e não deu bom dia para nós. Meu amigo Paulinho falou assim: bom dia para você também. A pessoa ficou sem graça. Às vezes nós não damos bom dia para alguém na nossa própria casa. Às vezes nós não damos bom dia para alguém que nós trabalhamos. Ficamos no nosso gueto, isolado. E essa senhora, o profeta deu para ela uma missão de buscar vasilhas vazias, e ela tinha que buscar com os seus vizinhos. O que está faltando para eu e você melhorar nas nossas relações com os nossos vizinhos, parentes? Tem uma metodologia que alguns aqui, você que conhece, chamado Roda da Vida, que lá tem parentes de 0 a 10. Como estou com meus parentes? Como estou com os meus amigos? E como é que eu posso testemunhar do amor de Deus às pessoas, se eu não me relaciono com elas? Se eu não digo bom dia para elas? Como é que essa senhora ia ter vasilhas vazias em muitas, se ela não se relacionasse bem com seus vizinhos? Então, vasilhas vazias só pode ter quem tem amigos, quem se relaciona, quem dá bom dia. Você já sabe aquela história daquele homem que trabalhava numa empresa onde tinha um frigorífico, e todo dia ele chegava e dava bom dia para o guarda, era o único que o cumprimentava. E um dia o guarda percebe que ele não saiu e já estava tarde, e o guarda vai procurá-lo na empresa. Aí quando ele abre a câmara fria, estava ele lá dentro. Ele foi buscar algo e o vento bateu, alguém bateu a porta, estava lá quase morrendo, porque ele dava bom dia, porque ele cumprimentava, ele via aquele guarda como pessoa humana.
não era uma pessoa de um posto de trabalho. Quando eu me relaciono, eu percebo as pessoas, eu sei quem elas são, eu sei os seus nomes, eu sei aonde elas trabalham, eu sei as suas competências e habilidades. Por isso eu preciso, e você, nos relacionar melhor com as pessoas. Essa senhora só pôde ter vasilhas vazias, o milagre dela só pôde acontecer porque a gente entende que ela se relacionava bem com os seus vizinhos. É uma outra lição que nós aprendemos com esse texto. Deus quer usar você. Precisamos desenvolver amizades saudáveis. Às vezes tem amizades que não agregam, precisamos estar distante dessas pessoas. Deus quer usar você. Precisamos contar com o apoio da família. O que o profeta disse à mulher? Você vai, pegue vasilhas vazias, entre no seu quarto, você sozinha, põe o azeite nas vasilhas vazias. Foi isso que ele disse a ela? Não, o que ele disse? Entra no quarto com quem? Com seus filhos. Às vezes alguns pais, ou avô ou avó que estão aqui, ou em casa assistindo, têm alguma dificuldade financeira ou outra dificuldade e isola seus filhos, não os envolvem, não conta para eles, não diz nada para eles. O profeta disse à mulher: vá, pegue as vasilhas com seus vizinhos, vasilhas vazias, entra no seu quarto com os seus filhos. Os filhos faziam parte do processo. Às vezes há pais que poderiam dizer aos seus filhos: essa semana nós não vamos lanchar fora, nós vamos dar uma oferta à igreja, nós vamos dar uma oferta de amor à sala que vai ser construída para as crianças, nós vamos fazer isso, vamos abençoar uma criança mais pobre, um primo. Mas não, os pais não conversam, não tem diálogo, e a criança, o jovem, adolescente quer o quê? Um tênis novo, lanchar fora, e às vezes os pais não podem, mas estão fazendo. Envolva os seus filhos, envolva a sua família no mesmo processo. Deus quer fazer milagre e quer usar você, usar toda a família. É muito comum, algumas famílias vão sair de férias, e aí 3, 4 meses antes, preparando essa viagem, 6 meses antes, todo mundo vivendo do mesmo jeito, ninguém faz economia, mas os pais estão ali, economizando, mas os filhos não. Envolva seus filhos, diga a eles quanto custa essa viagem, fale a eles a partir de 10, 12 anos, eles já podem saber. Diga a eles os projetos da igreja, diga a eles o que Deus pode fazer através de vocês como família. Envolva a sua família. É muito, muito importante isso. Precisamos envolver a família. E essa senhora obedeceu o profeta. Ela envolveu os seus filhos. Deus quer que você seja abençoado a partir também da sua própria família. 2 Coríntios 9, de 6 a 8, a 10 e 11, vai falar de que Deus quer lhe abençoar. E de que forma Deus quer lhe abençoar? Eu vou ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9. Veja o que diz esse texto, para que nós possamos compreender. 2 Coríntios 9, 6, vai dizer assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Verso 8, diz assim: e Deus, que é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em tudo e todo o tempo, tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Verso 10: aquele que surpreende
que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Verso 11: vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Os filhos só poderão ser generosos, Deus só pode abençoar quando há esse envolvimento de crença, de crer que quanto mais nós vamos semear, poderemos colher. Se ninguém semeia, não vai colher. O profeta orienta essa senhora: olha, vocês precisam ter toda essa família envolvida, para que Deus possa fazer o milagre do azeite, para que possa pagar as dívidas de vocês. Deus nos surpreende, acredite, Deus nos surpreende. Qual foi a surpresa? A conta foi paga, os filhos não foram presos. Deus surpreende. Ela foi para uma orientação espiritual com o profeta e saiu de lá com a solução, uma surpresa, e Deus fez um milagre na vida daquela família que estava, aquela senhora que estava viúva. E aí o que é que precisamos fazer? Continuar fazendo, crendo no Senhor. João 7,38 diz: crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos continuar crendo para que esse milagre continue acontecendo. Em João 15:5 diz: sem mim, o que acontece? Sem mim nada podeis fazer. Então essa dicotomia de que o seu problema, o meu problema profissional, escolar, é só da escola, está equivocado. Deus precisa estar em todo momento na minha e na sua vida, para que possamos estar crendo, e aí o milagre do Senhor vai acontecer. Às vezes não acontece porque nós estamos orgulhosos em alguns momentos. Não, eu tenho competência, eu vou fazer isso. Não, o orgulho não lhe leva a nada. Exclua o orgulho. O que você sabe, às vezes precisamos ter consciência de que não sabemos nada diante de Deus. Esteja aberto a aprender o novo, a buscar em Deus, e Ele vai continuar nos abençoando. Precisamos estar crendo nisso. Vamos buscar maneiras de viver para que o milagre possa acontecer. E aí eu quero, já caminhando para o final, perguntar a todos vocês: qual é o milagre que você está esperando? O que você está fazendo para que esse milagre possa ser uma realidade? Aquela senhora, a esposa do profeta, a esposa do discípulo do profeta Eliseu, ela não ficou em casa, ela deu um passo, ela foi, ela buscou essa orientação. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer para que o milagre possa acontecer? Para que você possa tirar o seu orgulho e Deus possa agir.